Então, boa tarde a todos. Aqui projetado, nós temos algumas regrinhas de boa convivência, né, para o funcionamento do nosso encontro. Então, primeiramente, bem-vindo todos, obrigado pela presença. A gente pede que vocês mantenham as suas câmeras fechadas e os microfones fechados também, durante a fala do nosso palestrante. Ao final da fala dele, né, teremos um momento de diálogo, de conversa. As apresentações serão gravadas e todas serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, do Campus Resende. O chat deve ser usado para colocar as dúvidas, os questionamentos ao longo da fala. Certificados serão enviados 60 dias após o término do evento e desejamos a todos um excelente evento. Dando seguimento aqui à fala da Ingrid, obrigada pelas colocações. Então, vamos encaminhar para a nossa palestra, né? Vou apresentar o nosso palestrante antes de passar a palavra a ele, né? O Otávio Aragão é doutor em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto da ECO UFRJ, pesquisador do PAC UFRJ e coordenador do programa de pós-graduação em mídias criativas da ECO UFRJ. Já é a segunda vez que o Otávio está aqui conosco, né? E é um prazer poder recebê-lo de novo. Então, eu vou passar a palavra para você. Pois é, obrigado, Mayara. Obrigado a todo mundo que me convidou. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso, tudo que a gente gosta, que são histórias em quadrinhos, charts, cartoons. E quero dizer que não faz tanto tempo assim que eu falei aqui pela última vez, mas eu já fui promovido de lá para cá, né? Eu já virei professor associado, olha só, um salto na carreira. Então, hoje a gente está aqui para falar de um derivado da minha tese de doutorado. Que a minha tese de doutorado foi sobre o impacto que as charges políticas tiveram na eleição primordial do Lula. Né? Quando o Lula ganhou a primeira eleição, lá atrás, né, em 2002, se não me engano, já está meio nublado na minha cabeça. E como foi que isso aconteceu? O que gerou esse fato? O que mudou na cabeça das pessoas? Essa foi a minha tese de doutorado. Eu tinha a ideia de que a charge, a construção imagética da charge, tinha ajudado a desconstruir o velho Lula e construir um novo Lula dentro da aceitação da população. Né? Isso nasceu de um detalhe que eu pesquisei, que era a influência que teve o Enfio sobre a primeira fase da carreira política do Lula. O Enfio tinha trabalhado com o Lula lá no ABC paulista e ele tinha sido meio que um editor de arte do jornalzinho do PT, lá atrás, do partido, lá atrás. E ele contratou, ele teve grana para chamar uma série de cartunistas para fazer as revistinhas do sindicato, etc. E ele acabou virando muito amigo do Lula. Tem uma frase que é fantástica, uma frase que, assim, do Enfio para o Lula, que era assim: Lula, você tem que tem que estar sempre com raiva. Todas as vezes que você aparecer na televisão, estiver dando uma entrevista, esteja sempre com raiva. Nunca esteja sem raiva. E o Lula acatou isso durante muito tempo. A gente teve aquele Lula raivoso, né? Aquele Lula aguerrido, intempestivo. Enquanto o Lula obedeceu o Enfio, ele não ganhou nada. Ele concorreu e perdeu, concorreu e perdeu, concorreu e perdeu. No momento em que ele deixou de ser aconselhado pelo Enfio, que o Enfio faleceu, e ele foi aconselhado por publicitários, e ele passou a ser o Lulinha Paz e Amor, ganhou. Isso me despertou uma curiosidade. Falei, gente, será que a gente tem uma influência tão grande assim? Não necessariamente a influência que a gente pensa que exerce, mas será que o modus operandi da charge, do cartunista, transforma o olhar, às vezes até de uma maneira inadvertida? E isso foi uma coisa que me norteou nesse doutorado. E eu percebi que durante algumas fases na vida brasileira, na vida política brasileira, formaram-se duplas, meio que uma simbiose
nêmesis. Alguns políticos... obrigado, Paulo. Alguns políticos desenvolveram verdadeira alergia a alguns cronistas gráficos, vamos dizer assim, né? E eu comecei a perceber isso, foi meio intuitivo. Eu comecei a fazer uns cálculos, peraí. Então, no Império, você teve o Ângelo Agostini com o Pedro II, que foi uma coisa muito mais aguerrida, no caso do Agostini, do que qualquer outro cartunista daquela época, qualquer outro humorista gráfico daquela época. O Agostini foi uma coisa figadal, a gente vai ver aqui porque. Depois a gente teve o Belmonte com Getúlio Vargas. Eu comecei a ver, assim, porque na época do Belmonte, quando o Belmonte estourou no Brasil, na década de 30, foi simultâneo à Revolução do Getúlio, né? E, ao mesmo tempo que havia o Belmonte, você tinha o J. Carlos. Mas por que o J. Carlos, que era considerado assim, nosso grande cartunista, né? O mago das artes gráficas, o cara que retratou o Rio de Janeiro da virada dos anos 20 para os anos 30, por que o J. Carlos não era um inimigo figadal do Getúlio? Né? Porque o J. Carlos era um fofo. Né? O Belmonte não era. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. Então, o Belmonte acabou sendo um contraponto gráfico do Getúlio. Assim, o grande inimigo gráfico do Getúlio era o Belmonte. E lá depois a gente teve, não apenas teve um hiato da ditadura, né? Durante a ditadura foi uma coisa atípica. Nós não fomos governados por um ditador, nós fomos governados por uma junta ditatorial. Né? Nós tivemos um Golbery do Couto e Silva, lá de eminência parda, e uma série de generais e caras que vinham como se fosse uma fábrica, um atrás do outro. Né? Então a gente teve o Castelo Branco, a gente teve um monstro, né? O Médici, a monstruosidade do Médici. A gente teve Geisel, que não ficou muito atrás também, a gente teve Figueiredo, e todos eles tiveram foi a primeira fase, né, da década de 60 até o início dos 70, não havia essa animosidade individual que havia antes, né, que Getúlio Vargas, o Pedro II. Era um outro grupo. Enquanto você tinha uma junta ditatorial tomando conta do país, você tinha um grupo, uma equipe, uma espécie de Liga da Justiça, os Vingadores do Cartoon, que era o pessoal do Pasquim. Então, a guerra era entre uma super equipe contra a Legião do Mal. Né? Assim, é diferente. É uma coisa diferenciada. E isso acaba com o final do Pasquim e, consequentemente, com o fim da ditadura. Né? No momento que acaba a ditadura, o Pasquim perde sua função, mas existe dali o último dos ditadores, o último dos presidentes biônicos, né, dessa Legião do Mal, que foi o João Figueiredo, teve um nêmesis, que foi o Chico Caruso. A gente vai ver aqui por quê. O Chico, o auge da carreira dele culminou com o declínio da ditadura e o declínio da carreira do João Figueiredo. Né? E isso é interessante, você vê que assim, é uma ligação simbiótica mesmo. O cara cresce, o cartunista cresce enquanto o político decai. Mesma coisa aconteceu com Agostini e com Pedro II, a mesma coisa aconteceu com Getúlio, com o Belmonte. Belmonte teve uma carreira ascendente quando Getúlio estava no auge do fascismo. Né? Ele começou a sofrer pressão dos Estados Unidos e tal. E isso nunca acabou. Depois do FHC, depois do João Figueiredo, a gente teve o Sarney. Sarney teve um grande inimigo no Novaes. O Novaes fez carreira em cima do Sarney, mas aí começou uma outra... Vou fazer um resumão, né? Começou um outro efeito... um efeito colateral interessantíssimo, que é os anticorpos. Né? O político é um tipo de pessoa, é um tipo especial de criatura. Né? Ele consegue tirar vantagem da situação mais desvantajosa. Né? Então, eles aprenderam uma artimanha para meio que neutralizar a charge. Tem umas histórias interessantes que eu vou falar detalhadamente depois. Aí você teve o Novaes com o Sarney, que usou o Sarney como, a gente vai falar um pouquinho, como um bonequinho, e foi bem interessante, uma fase bem interessante nos anos 80. Nos anos 90 tem o Aroeira com o FHC, né, com a democratização já estava ampla, geral e restrita, né, mas os ódios continuam. E eu termino
meio que com o Aroeiro e o FHC, porque o governo Lula foi... Na verdade, a gente teve, né, o Collor foi um pau para toda a obra. O Collor foi uma maravilha para os chargistas, né, porque ele era uma unanimidade. Todo mundo descia o cacete no Collor, né, antes do FHC. Então não havia um nêmesis claro do Collor. Ele demorou tão pouco tempo que não criou essa estrutura identificável. Já no FHC, sim, eu cito o Aroeira como um grande inimigo, grande nêmesis por conta da construção imagética, que a gente vai ver aqui. E depois, na virada, quando vem o Lula, a coisa meio que entra num hiato. Nós não temos um grande inimigo gráfico do Lula. E assim como não temos um grande inimigo gráfico do Bolsonaro agora, nem tivemos da Dilma. Aconteceu algo, que a gente vai falar um pouquinho quando chegar a hora. Tá? Então, um resumo. Isso eu estava fazendo o meu doutorado e essa questão ela era meio que paralela e eu ficava pensando nisso. Enquanto eu estava escrevendo o doutorado, eu pensava, isso aqui, cara, isso aqui dá um artigo. E aí eu fui tentar concatenar, sabe como é? A gente tem aquelas ideias, né? Nós acadêmicos, a gente tem aquelas ideias e a gente procura buscar embasamento para aquilo ali, para que aquilo seja verdade ou se construa como uma verdade, não seja uma coisa por acaso, né? Então, eu fui lá e realmente eu identifico isso como uma possibilidade, sim. Eu acho que há essa relação simbiótica, assim, entre o humorista gráfico e o político em ascensão. E, assim, sempre quando um está no auge, o outro está no mínimo, e há uma ação e reação, e um depende do outro. Esse é que é o grande lance. E eu acho que isso fica muito claro depois da ditadura. Depois da ditadura, para mim, se consolida uma relação de amor e ódio entre os cartunistas, os chargistas especificamente, e os políticos. Mas vamos lá, vamos do início, vamos começar aqui. Todo mundo está vendo aqui a minha apresentação? Não, né? Então, vocês estão vendo a apresentação? Otávio, eu estou vendo sim. Então, tá na primeira página, né? Beleza. Tá, é porque eu não estou vendo. Tá, isso. É que eu aqui parei de ver. Tá, parece como uma janelinha aqui. Tá escuro. Mas vamos lá. Para começo de conversa, vamos lá para trás, Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tinha rolado, já estamos aqui em 1831. O Philippon, né? Esse grande caricaturista francês, pegou uma tradição que já vinha das revistas dos revolucionários, né? Porque todo revolucionário na França, né? Todo intelectual revolucionário na França tinha uma oficina de litografia no quintal, né? Então, vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Ingrid, Paula, estão enxergando? Maxwell? Sim, sim. Tá, beleza. Então tá beleza. Então, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma revolução tecnológica na época da Revolução Francesa, né? Não apenas uma revolução política, mas tecnológica também. A litografia, que é aquele processo de você imprimir com pedras, né? Você desenha na pedra litográfica com lápis litográfico e ela vira um enorme carimbo, né? Facilitou a produção de várias coisas. Cartazes para o Moulin Rouge, rótulos para embalagem de perfume e, principalmente, jornaizinhos, né? Que viraram a arma principal para ataque à monarquia. Então, o rei Luís XVI foi achincalhado de tudo quanto era jeito, porque pela primeira vez se conseguia compor textos, né, que pegaram lá do Gutenberg, lá, os tipos móveis do Gutenberg, mas agora se conseguia fazer aquilo com um desenho, né? Então, a imagem com o texto virou algo mais corriqueiro e mais fácil de se distribuir informação. Então, aquele povo todo lá que seguia Danton e Robespierre, todo mundo tinha sua, e Marat também, todo mundo tinha sua oficinazinha no fundo de casa, e cada um fazia suas crônicas políticas e sempre esculhambavam a monarquia. Então, o que deu de desacralização da figura monárquica nessa época foi constante. E isso se transformou numa tradição francesa, cujos mais recentes discípulos são, né, o pessoal do Charlie Hebdo. Daí vem, muito provavelmente,
a tradição francesa do humor sem limites. Né? Aquilo que a gente discute muito hoje, né? O limite do humor e etc. E a gente fica meio assim de defender o Charlie Hebdo, porque Charlie Hebdo é racista, é sexista, faz aquele tipo de humor da década de 70, né? Que a gente odeia hoje. Mas eles trazem, eles têm essa tradição desde o início. Não poupar nada nem ninguém. Nós hoje temos uma... É verdade, é um clássico mesmo, né? Você tem o cidadão comum, a Ingrid está falando dessa charge aqui, que aparece aqui à esquerda, né? Que é de um anônimo, não é do Philippon, né? E que mostra como a monarquia, né? A aristocracia e o clero estão começando a ficar com medo do despertar do povo, que está ali no chão, né? Se libertando dos grilhões. Essa é uma tradição, só para fechar um parênteses aqui, essa é uma tradição que vem, é interessante que eu estava ensinando isso com o meu filho agora, História da Arte, né? Ele está dando arte no colégio, eu estava falando exatamente sobre isso, que há a tradição grega de humanizar conceitos, né? Então você tem a Vitória, é uma bela mulher, a ganância é um velho, né? Um velho carquilhado. E essa tradição de humanizar conceitos, transformar conceitos em figuras humanizadas, já está aqui, continua aqui, né? Foi muito vigente durante o século XVII, século XVIII, século XIX. Continuavam fazendo isso, né? No século XX, inclusive, né? Tem Charles do Belmonte, em que ele retrata a República, uma bela mulher com uma faixa escrita A República. Tá bom, mas voltando aqui. Então, o hábito de achincalhar a monarquia já vem da Revolução Francesa, de todo mundo que publicava na Revolução Francesa, e quando a gente chega no Philippon, o velho bom Charles Philippon, ele esculhamba o pobre do rei, pobre não, né? Mas o rei Luís Filipe, que não era nenhuma celebridade, ele não tinha aquela coisa que geralmente os reis franceses tinham, né? De ser ídolos pop de sua época. E ele, coitado, ele achincalhava o cara graficamente. O mais clássico, a visão mais clássica do rei Filipe, pelo Philippon, é essa transformação do pobre em uma pera, né, que está ali nessa charge chamada Le Poire, que é de 1789. Então, ele esculhamba completamente o rei sem o menor medo de ir preso. Coisa que imagina se Napoleão, sendo quem foi, ia deixar um negócio desse. Napoleão mandava prender, todo mundo escreveu no museu, ele mandava prender. O Marquês de Sade foi preso por Napoleão, mantido preso num sanatório do inteiro por Napoleão. Mas a monarquia meio que ok, né? Meio que tudo bem, é o jeito que eles têm de se expressar e tal. E essa dessacralização, ela foi basilar para todo mundo. Todo mundo aprendeu com esses caras. Então, quando migra para a América, né? Quando o povo migra para a América, quando finalmente chega na América, nas colônias americanas, as maneiras, as possibilidades de imprensa da época, com a Lito, né? A Lito, essa facilitação da Lito, esses hábitos franceses vêm junto. E aí a gente chega aqui, e o nosso grande primeiro nome foi o Araújo de Porto Alegre, Manuel Araújo de Porto Alegre. Ele foi um cara muito plural, Porto Alegre, né? Ele era um artista pleno, ele fazia de tudo um pouco, como quase todos eles nessa época, essa pletora de artistas que chega nessa fase do Brasil, lá na primeira metade do século XIX, eles eram artistas muito completos. Eles eram pintores, eles eram escultores, e também gostavam, né, arranjavam um troco, eram professores. Porto Alegre foi professor da Escola de Belas Artes. Inclusive, ele era interessantíssimo para quem é carioca, uma questão interessante, né? Ele morava na Gávea e dava aula no centro. E ele, assim, a Gávea, que para a gente hoje, né, está à distância de um CUSP, né, a gente passa o túnel, está ali na Gávea, a Gávea era considerada balneário. E ele era louco, porque ele não morava no centro, era considerado doido, porque ele não morava no centro, ele dizia, não, eu gosto do campo.
O campo era Gávea. E ele ia de jegue. Todo dia ele demorava horrores, acordava de madrugada com as galinhas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vinha de jegue da Gávea até o centro da cidade para dar aula na Escola de Belas Artes, na Escola Imperial de Belas Artes, Academia Imperial de Belas Artes, e depois, tipo, 4 horas da tarde, ele saía para voltar para casa, chegava de madrugada. De madrugada não, chegava de noite em casa, né? Ele ia de jegue, cavalinho. Mas ele fazia questão de fazer isso todo dia. Assim, insano, em Porto Alegre. Mas uma das coisas que ele fez foi fundar a revista Lanterna Mágica, que era uma cópia da homônima francesa. Lanterna Magique, se eu não me engano. Ele foi lá à França, viu aquilo, viu a revista e falou, pô, isso é genial. Trouxe nem se deu um trabalho de mudar o nome. Era o mesmo nome. Isso era uma coisa muito comum na época, né? Acho que não tinha essa questão de direitos autorais, os caras não estavam nem aí. Fazia isso direto, né? Eles pegavam, Le Charivari, a revista francesa Le Charivari, foi copiada direto. Na Inglaterra virou outra coisa, né? Mas era o subtítulo é The British Le Charivari. Não tinham essa, não tinha esse problema nenhum. Foi até parar no Japão. A Le Charivari foi copiado até no Japão. Mas então eles copiavam mesmo. Mas o interessante é que, ao contrário dos franceses, até essa época, os nossos cartunistas, ou proto-cartunistas, eles tinham uma relação de camaradagem com o poder. Tanto Porto Alegre, e principalmente Heinrich Voss, que era germânico e tinha sido trazido por Pedro II do Brasil, eles faziam críticas sociais. No caso do Porto Alegre, eram comentários. Não era nem uma crítica, era um comentário, era um gracejo, uma piadoca e tal, mas era algo que não ofendia ninguém, era uma coisa completamente descompromissada, sem grandes agressividades, faltava agressividade. Né? É importante aqui a gente falar sobre nomenclatura. O termo charge é um termo francês, que significa o quê? Carga. Lembram da carga da Brigada Ligeira? É um termo militar, que significa atacar. Então, quando alguém grita carga, em francês ele está gritando o quê? Charge. Então, vai, ataca aí. Então, toda charge é um ataque. Não existe charge que não seja ataque. Se não tem ataque, se não ataca uma pessoa, uma instituição ou uma situação, não é uma charge. Isso nos leva a uma questão muito interessante sobre nomenclatura. Se a gente for ver no dicionário, pega um Aurélio da vida, lá vai constar como sinônimo caricatura, charge, cartoon. Como sinônimos. No entanto, não são. Porque existem disparidades interpretativas na charge, na caricatura e no cartoon. Quando eu estava pesquisando, eu conversei muito com os cartunistas em si. Né? Eu era assombrado por várias dúvidas. A principal delas era essa. Afinal de contas, você é o quê? Você é um chargista, um cartunista, um quadrinista? O que você é? E os chargistas, eles tinham uma visão muito clara do que eles faziam, apesar de eles optarem por não usarem uma nomenclatura muito óbvia. Segundo o Chico Caruso, uma conversa que a gente teve, que a gente trabalhou junto no Globo durante um bom tempo, durante 5 anos. Aragão, faz o seguinte. Você é um funil, né? Você tá vendo aqui? Esse negócio aí de cartoon, charge, caricatura é um funil. Paula, você vai ver só uma coisa. Você também. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas vamos lá. Voltando à minha interpretação, minha personificação de Chico Caruso. É o seguinte, é um funil. Você tem o cartoon, que é a boca do funil. O cartoon, ele trata do mundo. Ele fala de uma situação que vai ser a mesma durante todo o tempo. Nunca vai mudar. Você tem o meio do funil, que é a charge. Ela trata de uma situação, um momento congelado no tempo. Próprio, específico. Fora daquele momento, ninguém mais lembra. Ninguém sabe o que é. E você tem a caricatura. Ela trata do quê? De um indivíduo específico. Cara, quando o Chico Caruso me falou isso, explodiu minha cabeça. Eu falei, caramba, é fato. É verdade. Então, assim,
a gente já consegue ter uma... Não, é só... Todo mundo acha que é tudo a mesma coisa, né, Thiago? É interessante isso. E, de certa forma, porque todas são caricaturas. O termo caricatura, né? A gente usa comumente, esse sujeito aí é uma caricatura, ou essa situação é uma caricatura, ou este mundo é uma caricatura, ou esta cidade... A gente usa o termo com uma certa elasticidade. Mas a caricatura, mesmo, ela é a deformação de um indivíduo. É a famosa portrait-charge, ou caricature, né? É a portrait-charge, é a charge, que é um ataque, do retrato. É um retrato que ataca alguém. Portrait-charge, caricatura. A caricatura, ou portrait-charge, ela é a dessacralização de um indivíduo. Voltando aqui, nós temos uma dessacralização do rei Luís Filipe. Então, isso, Le Poir, é o quê? É uma caricatura. Tá? Do lado, nós temos uma charge. Por que ela é uma charge? Porque o entendimento dela é universal. O povo você pode até mudar as roupas e tal, mas há uma elasticidade na compreensão do significado dessa obra. Né? Aqui não, se você não sabe quem é o rei Luís Filipe, quem é esse cara? Perde todo o contexto, entendeu? Você precisa de identificação. Mas existe uma outra questão. A caricatura, ela tem um viés artístico muito forte. Quase todos os caricaturistas, eles estão muito ligados na forma, na beleza do traço, ou na construção estruturalista, ou no olha só como eu trabalho bem as formas, olha só como eu trabalho bem as achuras, como eu trabalho bem a linha e a cor. São todos eles uns estetas. Então, a caricatura das três vertentes é a mais próxima das belas artes em si. Uma caricatura pode ser apreciada da mesma maneira que a gente aprecia um retrato, um quadro. A gente pode apreciar a caricatura sem saber quem é o cara, olha só. Porque a gente aprecia a técnica. A gente pode apreciar uma caricatura assim. Tanto que muita caricatura tem legenda. Né? Esse aqui é o fulano de tal. Aí tu tá, agora sim, e tal. A charge, ela é um ataque específico a um momento. Tanto é que charge fora de um contexto histórico tem que ser explicada. A charge, se ela não estiver naquele momento, ela não é inteligível. Você não reconhece quem são aquelas pessoas, você não sabe que situação é aquela, você não entende o que está acontecendo. Por exemplo, um bom exemplo, né, de charge é essa capa aqui da Semana Ilustrada, do Heinrich Floys, que você tem o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro levantando o Instituto dos Surdos e Mudos. Para quem estava ali naquela hora, né, fazia todo sentido isso aí, o doutor Semana questionando lá o prefeito e tal, o que está acontecendo, o que está mexendo nesse prédio e tal. As pessoas olhavam para o prédio, reconheciam o prédio, olhavam para o prefeito, reconheciam o prefeito e entendiam de cara a situação. A gente não tem a menor noção, né, porque precisa de uma explicação prévia. Maiara fala que tem chargista que carrega a charge de explicação já dentro do próprio momento histórico, é verdade. Ludney, outro exemplo é virar jacaré por causa da vacina. Exato! Daqui a 20 anos ninguém vai entender nada de tanto jacaré que é esse que é desenhado. Né? Faz sentido agora, mas no futuro, diabo de tanto jacaré que desenhavam nessa época. Por que o jacaré? Jacaré, porque foi uma coisa que o presidente falou, que não sei o quê. Aí a pessoa, tá. E aí a reação da gente qual é sempre? Tá. Ninguém acha a menor graça. Né? E já é uma outra desconstrução, né? Que essa questão aí de por que a charge tem que ser engraçado? Não. A charge não tem nenhuma obrigação de ser engraçada. A charge tem a obrigação de ofender. Isso é importante. A charge tem a obrigação estrutural de ofender alguém. Por quê? Porque é um ataque. Agora, não. Isso é uma discussão que eu tive, inclusive, lá em São Paulo, na Unifesp, que eu acho mesmo que a charge tem o direito de ofender quem quer que seja. E, assim, melhor que ofenda quem está no poder, né? Melhor que ofenda aqueles que estão acima. Melhor que não ofenda a classe mais baixa, a pessoa socialmente inferiorizada, a pessoa que esteja numa situação de inferioridade, qualquer que seja. Mas, mesmo assim, a charge pode fazer isso. E, gente,
lembrem-se, existem chargistas de direita, existem chargistas de esquerda. Então não há isso. A charge é uma arma para ofender. Alguém será ofendido, mas não necessariamente você vai achar engraçado. Muito bem. Então a charge tem essa questão temporal, né? De novo, recapitulando, a caricatura é individual e pode ser atemporal porque você presta atenção no modus operandi, no estilo, etc. A charge não tem jeito. Fora de sua janela temporal, ela não faz sentido. E o cartoon é atemporal. O cartoon é aquela piada que o cartoon ideal, né? É aquela piada que faz sentido durante toda a história da humanidade. Um bom exemplo, eu trago sempre esse exemplo, é um cartoon do Bill Finger, um dos criadores do Batman, né? Ele foi cartunista jornalístico durante um bom tempo também. E ele desenhou uma máquina de chiclete. Olha, o cartoon é genial por causa disso. É uma máquina de chiclete com um monte de chicletes branquinhos. Era um cartoon em preto e branco. Um monte de chicletes branquinhos lá dentro e um chiclete preto. Uma bolinha de chiclete preto. E embaixo a legenda era: as chances de um universitário preto no mercado de trabalho. Triste, né? E verdadeiro. Até hoje, infelizmente, até hoje a gente entende a crítica desse cartoon. É um cartoon. Mas você pode dizer, é uma charge também. Pela universalidade, pelo alcance, pela perenidade, é um cartoon. A charge, como eu já disse, ela tem tempo focado, tempo específico. Se ela transcende, não é mais uma charge. E notem que há uma diferença de tom entre o cartoon e a charge. O cartoon, ele tende ao devaneio, ele tende a filosofar, né? Ele tende a fazer você parar e pensar e questionar e ficar um tempo olhando para aquilo, pensando, é verdade. Tá? Ele leva você à filosofia. A charge não te leva à filosofia. A charge é um soco na cara. Tá? Então, existem diferenças de fruição. A gente abre o dicionário e está tudo lá constando como se fosse sinônimo, né? E, na verdade, não tem como. A gente, interpreta como sinônimo, porque fica mais fácil e tal, mas não é. Não é. São coisas intrinsecamente diferentes. Então, vamos voltar aqui para o Porto Alegre e para o Heinrich Voss, que são os dois pináculos da primeira fase dessas revistas de humor político, sociopolítico no Brasil. Né? A gente tem a Lanterna Mágica, do Porto Alegre, a gente teve várias, né? A Vida Fluminense, a gente teve no Rio, em São Paulo, no Nordeste, várias delas. Mas aquela que foi assim, a seminal, a que mudou a cabeça das pessoas, foi, primeiro, a Lanterna Mágica, porque foi um impacto muito grande, apesar dela não ter um teor agressivo, né? Ela fazia comentários, era engraçadinha e tal, mas eram comentários sociais. Agora, a Semana Ilustrada, ela já tinha uma crítica, mas era assim, eram as autoridades menores. O Floyd ele atacava prefeito e governador, basicamente. Políticos menores, prefeitos e governadores. Era aí que ele dava o cacetado. O imperador, para ele, era um santo. Floyd era amigo, frequentava a casa do imperador, tinha umas benesses, né? Ganhava um troco, assinava uns projetos de urbanismo, tem até o chafariz aqui, a fonte aqui que agora se chama Praça Mahatma Gandhi, né? Tem um chafariz ali que era projeto do Floyd. E quando eu descobri isso, eu fiquei, que filho da mãe, o cara ganhava lá as concorrências para falar. Por isso ele não falava do imperador, ia queimar o filme dele. O imperador tratava ele assim, né? Mas ele inventou a crítica moderada, ele trouxe a crítica moderada, e também inventou o primeiro personagem recorrente da história dos quadrinhos brasileiros. A gente fala, Angelo Agostinho inventou o quadrinho. Não inventou, não. Inventou, não. O Foyce já flertava com os quadrinhos, inclusive porque ele plagiava o que se fazia na Europa. Né? Topfer, ele plagiou muito Topfer. Aquela Max and Moritz,
né? Vocês que estudam quadrinhos devem lembrar aquela historinha alemã dos dois menininhos, dois irmãos, Max e Moritz, que viraram depois de sobrinhos do capitão, né? Que faziam travessuras e depois terminavam mortos num caldeirão. Eles faziam um monte de bobagem, amarravam lata no rabo do gato, azedavam o bolo, faziam um monte, roubavam as botas do pai, faziam um monte de bobagem, no final eles acabavam mortos no caldeirão. E todo mundo ria disso, achava isso muito engraçado. Pois é, o Floyd, ele pegou isso e redesenhou e publicou no Brasil. E aí o Ângelo Agostini, ó, caiu de pau em cima dele, disse que ele era um copiador dos alemães. Né? Era, mas também, ao fazer isso, ele trouxe a narrativa gráfica seriada dos quadrinhos. Mas o que o destacou mesmo, diante de todos os seus colegas, foi a criação do Dr. Semana, que é esse personagem aí, que vinha com um companheirinho, um sidekick, que é esse menininho negro que está aí, que é o escravo do Dr. Semana, que era um moleque, né? Que o acompanhava. E era com quem o Dr. Semana conversava. O Dr. Semana virou uma personagem tão famosa na cultura brasileira, na cultura da corte, que as pessoas saíam fantasiadas no carnaval de Dr. Semana, para vocês terem uma ideia. Tudo bem que não era uma fantasia muito difícil, né? Mas para a época, pelo menos. Mas ele era assim, o primeiro antecessor de um amigo da onça, né? Do Péricles, era um antecessor do ratinho Sig, do Jaguar, né? Essas mascotes de revista. Ele inventou, Floyd inventou. E isso ninguém tira dele. Tanto é que nessa primeira fase da carreira do Floyd, né, da primeira fase das revistas ilustradas no Brasil, os outros caricaturistas mais jovens, entre eles o Agostini, o Rafael Bordalo Pinheiro, o Faria, eles amavam o Floyd. Amavam. Inclusive no Cabrião, tem um número do Cabrião em que o Agostini desenha o personagem dele, o Cabrião, né, que é o personagem da revista dele na época, em São Paulo, apertando a mão do Dr. Semana. Ah, que bom que receberam. Quando eles se conheceram, o Agostini adorava ele. Depois o Agostini, claro, né, o Agostini sendo quem era, sendo a pessoa difícil que era, chutou as canelas do velho e quando ele percebeu que havia uma aproximação. Agostinho era assim, quando ele sacava que alguém estava fazendo alguma coisa que ele considerava corrupta, nossa, ele desancava a pessoa. E para ele, para Ângelo Agostini, o Floyd não atacar o imperador, principalmente depois da Guerra do Paraguai, era algo inaceitável. Né? A gente vai entender por que aqui. Esse é o fato que desencadeia o ódio do Ângelo Agostini contra o Pedro II. O Agostini já era uma pessoa difícil, né? O Floyd, obviamente, se aposentou fazendo a revista ilustrada, a Semana Ilustrada acabou e ele foi tomado por uma série de outros artistas que pegaram o vácuo. Os dois principais foram Rafael Bordalo Pinheiro, que, na minha opinião, é o melhor de todos eles, em termos de qualidade de traço, em termos de estrutura narrativa, em termos de etc. E o segundo, claro, o Ângelo Agostini. Por que eu não vou tratar do Rafael Bordalo Pinheiro aqui? Deveria, mas é que o Bordalo merece uma pesquisa só para ele. E também porque a gente está falando dos Nêmesis, né? O Bordalo, ele até fez uma graphic novel, uma proto-graphic novel, né, sobre o Pedro II, as aventuras do imperador do Razilbe na Europa. Quem seria, né, o imperador do Razil? Né? Então, ok, mas não foi a carreira dele foi muito mais em Portugal, muito mais tratando das questões internacionais de Portugal do que no Brasil. No Brasil, ele teve uma carreira interessante e tal, com a revista O Mosquito, mas ele se tornou uma espécie... Ele meio que... Agostini descobriu o ponto fraco do Bordalo. Só uma prévia para a gente falar do duelo entre os chargistas. Né? Por que Bordalo Pinheiro e Ângelo Agostini se odiavam? Bordalo era um excelente homem de negócios. Ele sabia como ninguém usar o dinheiro dele, usar o desenho dele para ganhar dinheiro. Então ele fazia publicidade. Ele comprou uma empresa
fundou uma empresa de embutidos. Então, ele vendia salsichão, presunto, enquanto fazia as revistas, né? Fazia o Mosquito. O Agostini, quando ele soube disso, ele ficou possesso, porque ele achava que um cartunista, um homem da imprensa, não podia ter um negócio, porque isso nublaria o poder de julgamento dele. Como é que ele iria falar mal de quem paga, por exemplo, né? Ele vende os embutidos dele para quem? Para a alta classe. Então, como é que o cara vai falar mal da alta classe? É o vendido. Mesma coisa, né? Mesma lógica dele com o Henrique Floyd, né? Aí ele passou a atacar o Bordalo Pinheiro. Dizer que o Pinheiro fazia umas coisas horrorosas. Ele desenhava o Bordalo Pinheiro andando pela rua com linguiças saindo dos bolsos, inclusive do bolso de trás da calça. Então, ele poderia desenhar o Bordalo Pinheiro com uma linguiça saindo do bolso de trás da calça. Vejam bem. O Bordalo Pinheiro, que era um cara que era do tipo de brigar na rua, saía com navalha na rua e quebrava a cara das pessoas, não levava desaforo para casa, jurou ao Agostini de que, olha, se eu encontro com você, eu quebro a sua cara, mato você. Né? Porque chegou a um ponto imensurável, né? E eles travaram um duelo com a revista Ilustrada. Agora não lembro se era exatamente a Vida Fluminense ou era a revista Ilustrada. Anyway, um falava mal do outro, desenhava o outro, fazia caricaturas do outro em situações ridículas, e o outro respondia da mesma maneira. E o Bordalo era muito melhor que o Agostini. Muito melhor, muito melhor. Tem inclusive uma página que o Bordalo desenha, ele falando das críticas da semana, né? Então, hoje aconteceu isso, o prefeito fez aquilo, o imperador fez isso, não sei quem fez aquilo, não sei o que, fala todas as porcarias que aconteceram na semana. E para não dizer que esquecemos de quem vale a pena ser enxovalhado, vamos varrê-lo para o canto da página, para a sarjeta. E ele desenha um mosquito, que é o mascote da revista dele, varrendo um bonequinho canalha do Ângelo Agostini, como se fosse um arlequim, fantasiado de palhaço, né? Ele varrendo para o canto da página. Quer dizer, o cara quebrava a quarta parede. Sensacional! Não, é sensacional. O cara varria o inimigo. Agostini nunca teve essa condição. Agostini não tinha isso. Agostini não conseguia. Ele era tão ferino, que a transcendência da mídia para ele ia até certo ponto. Ele até fazia páginas duplas geniais e tal, tinha umas questões de quebra de requadro que ele fazia, que eram legais, mas não chegavam a esse ponto de sutileza, de transcendência do Bordalo Pinheiro. Então, o Bordalo Pinheiro era, para mim, um gênio. Mas ele não aguentou. Ele ficou comparativamente pouco tempo no Brasil e foi para Portugal, e lá, sim, ele é o fundador do quadrinho português. Inclusive, a revista O Mosquito, que ele lançou aqui, ele levou para lá, e o Mosquito virou uma instituição do quadrinho português, né? Sobreviveu a ele durante muito tempo. Quase um século, acho que mais de um século a morte dele, né? Mas voltando aqui ao nosso Ângelo Agostini versus o Imperador. O caso é o seguinte, durante a Guerra do Paraguai, a gente tem uma ideia da Guerra do Paraguai muito influenciada pelo que aconteceu, pelo relato de historiadores contemporâneos, né? O Chavenato, por exemplo, né, quando ele fala a verdadeira Guerra do Paraguai e insinua que o Brasil e a Argentina e o Uruguai foram manipulados pela Inglaterra e contra o Paraguai, que seria uma república em ascensão, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Ele não está errado. Houve manipulação da Inglaterra, sim. Inclusive, nós tivemos aqui hospedados com Pedro II, Sir Richard Francis Burton, não o ator, mas o aventureiro, aquele que descobriu a nascente do Rio Nilo. Ele esteve aqui no Brasil e, em carta para o governo britânico, ele escreveu assim: o mundo está muito preocupado com essa guerra que está acontecendo nos Estados Unidos, vai ser uma bobagem. O que está impactando o mundo, a guerra que vai impactar o futuro do planeta, é essa aqui, na América Latina. Então, sim, a gente teve participação dos ingleses, só um pouquinho. Teve, mas dos dois lados. Porque o ministro
Um dos ministros do Solano Lopes, do ditador do Paraguai, era inglês, era um engenheiro britânico, e era um engenheiro especializado em pontes, e era o cara que era, assim, tinha o maior trânsito com o Solano Lopes. Os filhos do Solano Lopes, vejam bem, enquanto os soldados brasileiros iam estudar, os oficiais brasileiros iam estudar na Alemanha, os oficiais, os filhos do Solano Lopes, foram estudar em Washington. Ele mandou a gente para estudar na Alemanha, sim. Os caras estudavam estratégia na Alemanha, voltavam. A gente, mais ou menos, né? Mais poucos iam. Então, por isso o Paraguai deu tanto trabalho. Por isso, pensem, o Paraguai é um país pequenininho contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E deu uma trabalheira do inferno. Só caiu porque a gente tinha muito mais gente. Essa que é a verdade. A gente tinha gente que continuava a atacar. E por quê? Porque toda a opinião pública brasileira estava a favor da Guerra do Paraguai. Isso é algo que o Jovem Renato esquece. A opinião pública brasileira era, incluindo os intelectuais, achavam Solano Lopes um caudilho, canalha, um pseudo-Napoleão de opereta que estava invadindo o território brasileiro. Gente, tudo isso é verdade. Solano Lopes era mesmo um caudilho, Solano Lopes que era um expansionista, tinha ambições, sim, de expansão, sim. Por quê? Porque era como esses governantes daquela época funcionavam. Pedro II era até meio que exceção. Mas esses caras, na América Latina, eles tinham essa coisa napoleônica, né? De ir adiante, vencer e tal, e autoritária, que iria descambar mais tarde no totalitarismo que a gente viu, né? Nas décadas de 20 e 30. Mas já estava lá, já era intrínseco. Então, sim, Pedro II tinha uma certa razão. Tá? E o Paraguai deu uma trabalheira dos infernos, porque era pequeno, mas foi um pesadelo. O problema todo é que... Então, vamos lá. Durante a Guerra do Paraguai, não houve nenhuma crítica da parte dos cartunistas contra o imperador. Pelo contrário, eu cansei de li muita declaração do Ângelo Agostinho, dizendo nossos grandes heróis militares, os homens mais honrados da pátria. Nossa, para a gente isso hoje, né, soa estranho, né? soa intrinsecamente errado, né? Mas o Agostini, que era um abolicionista, que era um cara anti-autoritário, ele achava os militares ok, um gentleman. Os caras super legais. Até que acabou a Guerra do Paraguai. No que acabou a Guerra do Paraguai, houve uma dissensão, inclusive, no próprio governo, né? Porque o Duque de Caxias, quando houve a rendição do Paraguai, o Duque de Caxias disse, bom, acabou, né? Vejam, o Duque de Caxias disse, bom, acabou. O imperador, sabe, aquele cara legal, o imperador bonzinho, né? O Pedro Banana, como eles chamavam, Pedro Banana, virou e disse, não acabou não, eu quero a cabeça do caudilho. Pedro II pediu a cabeça de Solano Lopes. Eu quero a cabeça do caudilho na minha mesa. A gente tem essa ideia do Pedro II? Não, né? Para nós, o Pedro II é aquele cara gente boa, amigo do Vitor Hugo, homem que observava as estrelas, né? O cara que gostava da ciência e tal. Ele odiava a esse ponto Solano Lopes. Aí o Duque de Caxias disse, eu tô fora, eu não vou fazer isso. Vejam bem, o Duque de Caxias roeu a corda. Eu não vou. E aí foi o Conde D. Porque as ordens foram... Meu filho, ele era esposo da princesa Isabel, né? Meu filho vai lá e arrasa. Eu quero terra arrasada. E a cabeça do caudilho aqui. O Conde D obedeceu às ordens. Então bombardeou o hospital, matou criança. Foi um inferno. Mas foi o Conde D. Por ordem de Pedro II. Aí a coisa começou a ficar esquisita. Né? Aí a opinião pública meio que, bom, sei lá, hein, estranho. E aí marca o começo do desgaste da figura de Dom Pedro, que atinge o auge nesse caso daí, que é o roubo das joias da coroa.
que foi um negócio super trivial. Um belo dia, a imperatriz diz, isso, viram minhas joias. Aí, pô, chama o chefe de polícia e tal, vai lá, o chefe de polícia investiga, descobrem quem foi. Era o Manuel Paiva, que era quem? Que era o alcoviteiro do imperador. Por quê? Fofocas do Império. Dom Pedro II tinha amantes, gostava das novinhas. E o Manuel Paiva era o cara que levava as meninas por uma entrada secreta até as dependências do imperador. Essas meninas, geralmente, elas eram entregues pelas próprias mães. Estou aqui desconstruindo o Dom Pedro II, né? Mas é fato. E isso era meio que público e notório, apesar da gente hoje não saber. Eu, quando eu soube disso, fiquei chocado. Falei, cara, não, sério. Primeiro o cara pede a cabeça do caudilho, agora o cara é pedófilo. Onde vamos parar? Né? Pois é. E aí vem a desconstrução da figura do imperador. É a partir daí. Agostini, quando dá com isso, é a tal coisa, né? Quando fica claro que se sabe quem é o ladrão, o cara é preso, e o rei vai lá, o imperador vai lá e paga a soltura do cara e dá uma medalha pro delegado, o Agostinho virou, vem cá. O Agostinho falou exatamente isso, vem cá. Estão dando medalha pro delegado por quê? Porque ele descobriu quem foi ou porque soltou o suspeito? Né, Ludmilla? É curioso mesmo. Pois é, ele estava preparado para ser imperador, ele foi preparado para ser imperador. Por quem? Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio é a grande eminência parda do Pedro II. Foi quem? O regente, né? O problema é que Pedro II era um homem com defeitos, como todos os homens têm defeitos, e alguns defeitos muito sérios. Alguns problemas muito sérios. Ele tinha visões interessantíssimas, inteligentíssimas. Por exemplo, a língua tupi-guarani, né? A língua guarani, ele insistia que deveria ser ensinada nas escolas. Por outro lado, ele acreditava em eugenia. Claramente ele acreditava em eugenia. Pois é, mas ele não foi. Ele não foi. Ele foi um cara afeito às ciências, sim. Ele foi um cara boa gente em vários níveis, sim, mas ele também se dobrava para a cafeicultura, né, para os barões da cafeicultura. Ele achava que o Brasil sem escravidão não funcionaria, apesar dele ter o sonho da abolição, né, era mais por um sonho de modernidade do que por um viés de praticidade. E Angelo Agostini jamais perdoou isso. Então, Agostini, a partir desse momento, ele faz essa página gráfica, onde ele faz o relato da vergonha que foi, que termina com a justiça, né, enxovalhada. O último quadrinho é aquilo que eu falei, na personificação humana da justiça enxovalhada na lama, e onde ele desconstrói completamente Pedro II, e a partir daí não sobra pedra sobre pedra. Ele se torna um grande inimigo do Pedro II e faz sua carreira em cima disso. A carreira dele, que já era boa, já era bem quista, ele era considerado um dos grandes gênios da imprensa brasileira, aí ele é catapultado. Né? A grande fase da carreira dele é quando ele esculhamba completamente o imperador, que pode ser visto ali na capa da Revista Ilustrada, tirando uma soneca, enquanto no jornal você tem as crises acontecendo. Né? Aí no jornal O País tem porcaria acontecendo, ele está dormindo lá, olhando, né? O velhinho sonso, tirando uma só sonequinha. Essa história do roubo das joias da coroa, a gente esqueceu que isso aconteceu, mas não as implicações disso. O ódio à monarquia nasce aí. A questão de a monarquia corrupta, a ideia da monarquia corrupta, da monarquia autoindulgente, da monarquia suja, vem daí.
Começa aqui. Mas, repito, os sinais já estavam muito claros, tá? Tanto é que não houve um levante nacional quando o Deodoro da Fonseca chegou lá e disse: Majestade, dá licença, olha, é melhor o senhor embarcar para a Europa antes que dê encrenca aqui, sabe? E a família real sai fugida do Brasil. Foi o que aconteceu, saiu fugida do Brasil. E ninguém lamentou nada, ninguém lamentou a perda da família real, pelo menos não nas capitais. No interior, sim. No interior, onde essas notícias eram consideradas fake news, sim. Tanto é que Canudos acontece por causa de uma diatribe monarquista, né? Sim, Paulo. A gente aprende muito. Eu aprendi muito sobre a história do Brasil. Meu romance, meu terceiro romance, A Mão que Pune, que se passa no Brasil de Dom Pedro II, é em cima desse evento. Em cima, não exatamente desse evento, mas do fato de Pedro II ser um pedófilo. Das consequências disso. Então, vamos lá. Dando um salto temporal, né, a gente chega naquilo que eu antecipei um pouquinho, falando sobre o Belmonte. Belmonte é um caso raro na nossa cultura jornalística, informacional, chargista, porque ele presenciou, como eu disse, não apenas a escalada do Getúlio, ele desponta junto com o Getúlio e fica muito ofendido quando o Getúlio vai lá e fecha e manda destruir as redações das Folhas, da Folha da Tarde, Folha da Manhã, Folha da Noite, foram completamente destruídas pela mão do Getúlio Vargas, que é aquela coisa, né? A gente tem aqui, hoje, a gente tem... É importante. Uma coisa que me transformou ao fazer meu doutorado e a estudar charge é conseguir me distanciar, me descolar da visão que nós temos hoje deformada do nosso passado histórico-político. A gente tende a achar que, diante da ditadura, que foi terrível, massacrou pessoas, acabou com muita gente no Araguaia e nas grandes metrópoles, diante da ditadura dos militares, que aconteceu na década de 60, 70, 80, nós não tivemos nada parecido com isso. Tivemos o governo de Getúlio Vargas, o primeiro governo de Getúlio, que foi terrível. Terrível. Getúlio foi um ditador. E um ditador autoritário, um ditador violento, um ditador que mandou matar gente. Né? Tá aí a Olga Benário, que não nos deixa mentir, que foi exilada para a Alemanha graças a um pacto do Getúlio com os nazistas. A gente bota tudo isso debaixo da mesa, né? A gente vai tudo para debaixo do tapete, porque Getúlio, mais adiante, se tornou, no segundo mandato, né? Se tornou um governante consciencioso dos trabalhadores. E isso meio que limpou a barra dele, historicamente. Não para mim. Eu continuo achando que Getúlio era um ditador, sim, e viu uma possibilidade política de se redimir. Mesmo assim, a gente sabe como tudo terminou, né? Então, vamos lá. Quando o Getúlio, e esse bad, né, o Getúlio do lado escuro da força subiu, Belmonte estava subindo também. E ele estava começando carreira, ele vinha já de vários trabalhos e tal. E quando ele dá com aquela destruição, um achincalhamento das redações das Folhas, que era onde ele trabalhava, ele jurou ódio, criou ódio do Getúlio, né? E ele foi o maior representante da contracultura varguista, né? Antivarguista do seu tempo. Aqui nós temos o resumo, a história de um governo, que ele faz as cariquinhas do Getúlio, né? O Getúlio, em 1930, feliz da vida, até 1937, já não tão feliz assim, né? E como é que a coisa vai do... né? Até sair. E Belmonte era um cara tão aguerrido, na linha Ângelo Agostini, né? Eu tenho a impressão que caras como Agostini, como Belmonte, eles estavam sempre com uma dose de uísque a menos, né? Se eles tomassem uma tarja preta, um remedinho tarja preta, um Rivotril,
eles seriam mais, talvez fossem mais felizes, mas não seriam tão geniais como eles foram. Porque o ódio é a força motriz desses caras. É impressionante o ódio que eles têm a governos ditatoriais, a figura da autoridade imposta, que era muito comum nessa época. Nas décadas desde o século XIX, né? Desde o século XVIII, o totalitarismo impera. E eles têm um ódio, uma coisa guerrida. E vale a gente lembrar também que eles, a gente pensa assim, esses caras eram heróis da pátria, né? Agostini, Belmonte, eles eram pessoas impolutas. Agostini era um abolicionista ferrenho, né? O Belmonte conseguiu irritar o Goebbels. Essa história é fantástica. As charges dele eram tão agressivas contra Hitler e contra Mussolini, mas principalmente contra o Hitler. Ele era extremamente desconstrutivo do Hitler, que chegou no Goebbels. Goebbels, o ministro da cultura, né? Dos nazistas, né? Ministro da comunicação, o grande publicitário do Hitler. E o Goebbels ficou ofendidíssimo e foi para o rádio e fez um programa dizendo que Belmonte estava a soldo dos judeus. Veja bem, um cartunista brasileiro. Quem é que ninguém lia? O cara só ele desenhava e fazia legenda em português. Metade do planeta não entendia, nem mais de metade do planeta não entendia, mas o trabalho do Belmonte era tão importante, tão pesado, que transcendeu a barreira da língua e obrigou o Goebbels a ir ao rádio. E isso fez o quê com a carreira do Belmonte? Decolou. Tanto é que ele fez uma chargezinha agradecendo ao Goebbels. Obrigado, doutor Goebbels. Valeu, hein? Valeu aí por ter ido pro rádio. Mas só para fechar, a gente tende a achar que, por eles serem caras que estavam do lado certo da história, eles eram caras legais. Eles não eram. Não necessariamente. De novo, Pedro II era pedófilo? Era. Pedro II era escravocrata? Apesar de também ser um modernista? Era. Por vários motivos. Pedro II atolou, inclusive, a vida do Visconde de Mauá, né? Porque o Visconde de Mauá tinha projetos de industrialização do Brasil e ele lutou contra essa industrialização, Pedro II. Ele achava que o Brasil seria vendido para os ingleses. No entanto, ele recebia Sir Francis Burton, Richard Francis Burton, em casa. Então, era uma coisa complicada, sabe? Tem vários matizes. Ângelo Agostini era abolicionista? Era. Era anti-monarquista? Era. Era um cara... Era um democrata? Sem dúvida. Mas era racista. Era racista. Tratava as mulheres muito mal. A história das mulheres de Agostini é uma história de dor e sofrimento. Tá? E Belmonte não ficava muito atrás também, não, sabe? Assim, esse ódio que esses caras tinham contra o poder estabelecido também se refletia na própria vida deles, sabe? E é que a gente não tem esse acesso. Volto a dizer, se a gente tivesse acesso, como a gente tem hoje, a vida das celebridades, as vidas dessas figuras históricas, nós iríamos cancelar todos eles. E a gente fala do Monteiro Lobato, né? Fã da Ku Klux Klan, não sei o quê, realmente foi. Durante uma fase da vida foi. Depois se desdisse, mas é tarde demais. Foi uma vez você escrevendo uma carta onde você elogia a Ku Klux Klan, amigo, né? Fica difícil, né? Então, vamos lá. Imagina, a gente ia cancelar esses caras todos. Todos eles. Misóginos, racistas, e nenhum escapa. Nenhum escapa. Mas eles tiveram essa importância muito grande, porque Belmonte foi um dos caras que ajudou a derrubar o Getúlio. Olha, essa perseguição... Não, isso acontecia sempre. Veja bem, por que você acha... Como foi o fim de vida do Agostini? Ângelo Agostini fugiu para a Europa. Primeiro era assim, ele começa no Rio de Janeiro. Aí ele faz ofende um bando de poderosos no Rio de Janeiro, foge para São Paulo. Aí ofende um bando de poderosos da cultura cafeicultura lá em São Paulo. Aí jura ele de morte, ele foge de novo para o Rio. Aqui ele faz a revista ilustrada. Aí ofende todo mundo, ofende. O Pedro II jamais levantou a mão contra ele, mas o Pedro II foi instado a fazer algo contra o Agostinho, só que optou por não fazer. O Pedro II dizia, não, liberdade de imprensa e tal, o cara tem o direito de me ofender.
E eu não posso fazer nada contra ele. E Ângelo Agostini exerceu esse direito, até ser jurado de morte. Nunca se soube por quem exatamente, mas ele fugiu do Brasil, dessa vez ele fugiu mesmo do Brasil, voltou para a Europa, foi para a França. E fugiu com quem? Com a amante, que era uma aluna dele. Largou a mulher e os filhos e fugiu com a amante, grávida, que morreu dando à luz a filha dele lá, em Paris. E aí ele volta porque ele está sem eira nem beira, sem dinheiro, ele tem que voltar mesmo carregando a filha com a mulher morta, a amante morta. Ele era bígamo. Entendeu, Paulo? Complicado. A vida desses caras não era fácil também, mas também eles não ajudavam, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Vixe em cima de eita, exatamente. A vida deles não era fácil, porque também não era mesmo, sabe? Eles faziam por onde. Então, o que acaba acontecendo? Quando ele volta para o Brasil, ele tenta retomar, o Agostini, ele tenta retomar a carreira que ele tinha. Aí ele abre a revista, e funda a revista Dom Quixote, mas aí já ninguém lembrava mais direito dele e tal. Apesar dele ainda ter espaço na imprensa, ele foi chamado para a revista Um Malho, para ser um dos fundadores do Malho, e lá ele cria a revistinha O Tico Tico. Ele é um dos criadores do Tico Tico. Ele faz, inclusive, o primeiro logotipo do Tico Tico. Mas ele já estava velhinho, às portas da morte, e morreu assim. Tá? A Casa de Cultura Laura Alvim, a Laura Alvim era neta do Ângelo Agostini. Eu sempre brincando, né? Eu sempre brinquei dizendo assim, imagina um jantar de família no solar dos Agostini Alvim, né? Porque ela era filha de um dos maiores médicos do seu tempo, Laura Alvim. Ah, viu? Laura Alvim. E neta do Ângelo Agostini. Agora, imagina o Agostini, um dos grandes crânios da imprensa, um dos maiores crânios da imprensa, da história da imprensa brasileira, e o doutor Lauro, um dos maiores cientistas da história do Brasil na época, um jantar, né, comendo uma galinha cabidela lá, discutindo política. Imagina viver num ambiente desse, crescer num ambiente desse. Como a Laura Alvim foi uma pessoa à frente do seu tempo, né? Mas vamos lá, isso numa casa beira-mar em Ipanema, numa época em que Ipanema era balneário. Né? Olha só, que cenário incrível, né? Mas vamos lá. Então, voltando aqui ao Belmonte. O Belmonte, a grande chance de carreira dele, o grande ápice da carreira dele foi contra o Getúlio. Quando ele desconstruiu o Getúlio e a joia da coroa da carreira do Belmonte foram os nazistas. Os nazistas fizeram um favor de coroar o Belmonte e colocar o Belmonte num papel, assim, vejam, ele era um excelente ilustrador, ele era um desenhista de mão cheia, mas ele não era o J. Carlos. O J. Carlos era um gênio da forma, mas o J. Carlos não tinha o veneno do Belmonte. O J. Carlos não tinha o ódio do Belmonte. O Belmonte era um cara que era movido à raiva. O J. Carlos não. O J. Carlos era um cara movido à beleza. Então, o lance do J. Carlos era fazer desenhinhos das mocinhas e fazer cartoons da cidade do Rio, mostrando o Rio como uma beleza, a exoticidade, as cores e tal. Não tinha ataque. Então, o J. Carlos, ele fazia muito bem cartoon. Quando ele ia fazer charge, não tinha ataque. Mas, e até é legal isso, porque quando ele fazia o Getúlio, quando o J. Carlos fazia o Getúlio dele era fofinho. Dava vontade de você... Se fosse hoje, eu fazer bonequinho do Getúlio do J. Carlos, já vendeu a rua. O bonequinho que você apertar e fazer... Era fofinho. O Belmonte não fazia um Getúlio fofinho. E ele era tão assim, tão aguerrido, um cara com tanto ódio de ditadura, que ele fez isso aqui, ó. Essa charge. Quando o Getúlio declara guerra à Alemanha, ele, bom, agora nós vamos à guerra juntos. Eu odeio você, mas eu vou, de acordo com as suas ordens, obedecendo as suas ordens, eu vou atrás de você, junto com você, para a guerra. Interessante, né? Eu falei que Ângelo Agostini era a favor da Guerra do Paraguai, Belmonte era a favor da Segunda Guerra. Há uma belicosidade nesses caras que é inescapável, né? Interessante isso, né? Aí, essa belicosidade
Aí rola aquele ato que eu falei, né? Que não foi um hiato, foi a Liga da Justiça contra a Legião do Mal. Os super amigos contra a Legião do Mal. O Pasquim, que eu não vou entrar aqui, porque senão vai nos tomar muito tempo. Já estamos em 15 horas e 19 minutos. Tem o Pasquim contra a ditadura. Né? E aí o Superman contra o Lex Luthor. Né? É um negócio gigante em que a ditadura mandou fechar o Pasquim, mandou prender todo mundo. Eles fizeram a revista... Tem uns elementos da guerra do Pasquim contra a ditadura que são super legais. Né? Por exemplo, vocês sabem que o gatilho que fez a ditadura fechar o Pasquim foi uma charge do Jaguar, em que ele fazia lá o grito de Ipiranga do Pedro... Oh, meu Deus, o pintor, Pedro I gritando do Ipiranga lá. Ok, não vou... Pedro Américo, isso, desculpa. Obrigado aí, Pedro Américo. Isso, Pedro Américo. E o Jaguar botou um balãozinho com o Pedro I falando: eu quero uma mocotó. Eu quero, olha só como é uma charge. Eu quero uma mocotó era uma música que fez muito sucesso na rádio na época. Eu quero uma mocotó, eu quero uma mocotó. Né? Pô, tinha nada, era uma piada boba. Né? Cara, aquilo foi tão ofensivo para os militares, que eles mandaram invadir a redação, prender todo mundo. Eu não queria saber. Sobraram 2. Da Liga da Justiça, sobraram 2. Sobraram o Milor, que não estava na redação naquele momento, e o Enfio, que era criança. Então sobrou para o Enfio e para o Milor fazerem o Pasquim. Enquanto... parece um monte de meme, né? Enquanto todo mundo estava na cadeia. Tem umas sequências ótimas. Tá lá o Ziraldo preso. O Ziraldo em cela. Pau da vida, revoltado, estava preso. Aí estava rolando uma greve dos rodoviários. E aí a polícia foi lá, desceu o cacete nos rodoviários, levou os rodoviários todos presos, não sei o quê. Aí tá lá o Ziraldo na cadeia, entra uma galera, né? Bando de rodoviário, bando de motorista, trocador, não sei o quê. Aí vira-se um motorista pro Ziraldo. Amigo, você é de que linha, amigo? Essa é genial. Você é de que linha, meu amigo? Aí o Ziraldo revoltado. Eu não tenho linha! Eu sou um democrata! Não tenho linha nenhuma! Eu sou um democrata! O coitado do motorista não entendeu nada, né? Ele está perguntando qual era a linha de ônibus. E o Ziraldo revoltado. Eu não sou democrata! Eu não tenho linha nenhuma! Não sei partido nenhum! Sou democrata! Muito bom. Então, outra coisa. Aí tá, tinha um milico lá que soltaram todo mundo, né? Durante esse tempo, nessa fase, o Milor, tadinho, ele inventou uma doença. Ele disse que todo mundo na redação estava doente. Então não tinha mais o Ziraldo, não tinha mais o Jaguar, não tinha mais o Cláudio, não tinha mais ninguém, porque estavam todos doentinhos. Não tinha mais o Paulo Francis, estavam todos doentes. E bota a capa, né? Só tem aqui a chefia e o estagiário. Mas aí essa doença é uma doença muito séria, contagiosa, para ele botou cedo ao mesmo tempo. E, bom, acabou, soltou todo mundo, aí eles chegaram a um acordo, né? Porque a ditadura tinha muito isso. A ditadura, ela queria passar para os outros governos do mundo que ela era progressista. Então, por exemplo, eles não eram... O Brasília foi construída por um bando de comunistas. Então, eles foram para Brasília, eles encamparam Brasília. Por quê? Porque era um puta de um projeto arquitetônico modernista, e tinha tudo a ver com como os militares se viam. Eles tinham um projeto de Brasil, eles gostavam de se achar os heróis da história. Então, eles eram modernistas, eram os militares moderninhos. Foram todos para Brasília. Então, assim... Eles viraram para o pessoal do Pasquim: a gente não quer prender vocês, a gente não quer deportar vocês, a gente não quer fazer nada com vocês, a gente quer que vocês existam, é necessário que vocês existam. Mas, gente, não pode ser assim, pode esculachar. Né? Aí, resultado, eles tinham lá dentro, dentro com eles, trabalhando com eles, uma censora. Qual era o nome da censora?
esqueci o nome da censura, que ficava lá dentro. Depois ela foi substituída por um milico que ficava na praia. Então eles tinham que ir despachar o Pasquim, passar pela censura na praia, com o general lá, tomando sol, tomando sua cerveja, de sunga, e aí ia lá o Jaguar, no nosso solzão, né, mostrar o jornal para ele, para ter a aprovação do milico. Cara, não é esculhambação, né? Aí o milico, pá, isso aqui não pode, pá, isso aqui não pode, ô, Jaguar, pô, qual é? Sacaneando aqui, não pode isso não sei o quê. Assim, era desse jeito. Era desse jeito que funcionava. Ele voltava lá, a gente não pode ser isso. Aí eles trocavam alguma coisa, trocavam aquilo ali, mas seguiu. E o Pasquim, eu diria que o Pasquim foi vitorioso, porque, assim, levando na galhofa como eles levavam, eles não deixavam de ser escrotos com o governo, eles não deixavam de ser críticos, esculhambados. Eles usavam duplo sentido, inteligentes pra caramba, conseguiam driblar a censura muito bem. Ou seja, foi uma guerra interessante, né? Uma guerra curiosa. Até que acabou. Acabou. Finalmente, a ditadura acabou, né? 25 anos. Aí vem o nosso amigo, finalzinho da ditadura, nós temos o nosso amigo João Figueiredo. O cara que a ditadura cismou que tinha que ser o sujeito que ia fazer a ponte para a redemocratização. Figueiredo era um militar, assim, era um militar atípico dentro daquelas estruturas de poder que eles, aquelas figuras que eles construíram, né? Ele era um cara separado da mulher, numa época em que o militar, bem de carreira, era muito bem casado, era um sujeito probo, né? Um exemplo moral, de boa família e tal. Ele era um cara separado, divorciado, desquitado da mulher, que não tinha desquitado da mulher. Era um cara que não... militar, sim, mas que odiava estar na situação que estava. E tomou a presidência, na cadeira presidencial, mais como um fardo do que como um orgulho, como foi o caso do Médici, e principalmente, como foi o caso do Geisel antes dele, principalmente do Médici. Esses caras, eles tinham orgulho da cadeira presidencial, eles se achavam, eles achavam que eles eram estadistas. O Figueiredo nunca teve essa veleidade a respeito de si próprio. Ele não se achava um estadista. Ele era aquele cara que dizia que preferia o cheiro do cavalo, o cheiro do estábulo, ao cheiro do povo. Ele era esse tipo de cara. Então ele estava doido para acabar com isso logo. Ele queria que... Ele foi aquele cara que disse: presidente, depois que o senhor sair da presidência, o que o senhor espera? Eu espero que me esqueça. Infelizmente não será possível, general. A gente vai lembrar do senhor sempre. Graças a quem? Graças a Chico Caruso, que chegou ao auge da carreira trabalhando no JB depois de um bom tempo. Ele começou no Pasquim também. O Pasquim foi um celeiro, né? E quando ele chega no auge, quando ele tá, assim, vai para o JB, né, que era o grande jornal da esquerda, o grande jornal combatente, enquanto o Globo era um jornal claramente de direita, né, pró-ditadura e tal, tinha sido pró-revolução, o JB sempre se colocou à esquerda. E a cara gráfica do JB era o Chico. E aí acontece, em 79, lá o atentado ao Rio Centro. Atentado ao Rio Centro, que explode num Puma, né, no colo dos terroristas de direita, que eram caras de extrema-direita que achavam que o governo do Figueiredo era um governo molenga, e eles queriam forjar um atentado do MR8 para forçar a sociedade a aceitar um endurecimento do regime. Eles não queriam, a verdade eles não queriam largar a mamata. Né? Verdade seja dita. E, eles eram tão incompetentes, lembram muito algumas pessoas que a gente vê ultimamente, né, representando o governo, e a bomba explodiu no colo de um, né, dentro do carro. E foi uma desgraça. Né? Quer dizer, para os familiares de quem foi explodido, foi uma desgraça, mas não foi para quem estava no Rio Centro, que era o lugar que eles queriam explodir, estava lotado de gente, um show a favor da democracia, no Dia do Trabalhador, feriado, cheio de gente, com grandes artistas lá dentro tocando, e explodiram a porcaria do Puma. O Chico Caruso não teve dúvida, ele olhou aquilo e encarnou a imagem do fim do governo João Figueiredo. Essa imagem fez uma série de charges sobre o Puma explodido,
Essa história é fantástica mesmo, é para nunca esquecer, para jamais esquecer. O Chico imortalizou o Puma explodido. Né? Notem como essa charge é genial. Você tem o Puma explodido e sai de lá uma fumaça, a fumaça da explosão se torna uma tempestade que chove em cima do então presidente, que era um cara ligado muito a esportes, né? Ele era um cara ligado à saúde, ele fazia exercício, ele está ali com um halter na mão, com roupinha de ginástica e com um halter na mão, ele corria na praia todo dia, né? E está chovendo, né? Chuvas, raios e trovões em cima do presidente. E essa charge ela é considerada o ápice. Né? Assim, se você for perguntar para o Chico, ele vai dizer que não. Que essa não é o ápice dele, porque teve vários ápices na carreira dele, óbvio. Mas assim, essa é aquela que é a joia da coroa, né? Aquela que coroa a carreira do Chico Caruso, e a partir daí ele se torna um asset, né? Um valor dentro do JB. Tanto é que o Globo, a primeira coisa que o Globo faz quando tem a reformatação, né, que acaba a ditadura, o Globo se reforma. O Globo flerta com o centro, né, vai da extrema-direita para o centro, flertando com a esquerda. Aí o que eles fazem? O que o doutor Roberto Marinho faz? Contrata o Chico Caruso a peso de ouro. E bota o Chico Caruso a cores, coisa que ele era publicado apenas em preto e branco. O Chico Caruso começa a ser publicado a cores na página do Globo. O que aconteceu? O que acabou acontecendo? O Globo roubou a cara gráfica do JB, de certa maneira. Né? Pegou para si, se apropriou da cara gráfica do rival. Né? O JB imediatamente pegou o wiki, alçou o wiki ao posto de chargista mor. E durante um tempo ficou wiki no JB e Chico no Globo. Né? E foi uma coisa muito interessante, foi um duelo muito interessante, porque assim como Bordalo e Agostini se odiavam, né, e que o Chico também tem uma relação tão muito interessante, tão muito assim, é uma relação desconfortável, uma relação difícil. Mas assim, isso só quem convive com ele sabe, né, assim, coisa que não é muito falada, é muito divulgada, mas é interessante, né, historicamente é interessante. Os duelos de charge nunca chegaram a acontecer, mas o incômodo existe. E aí a gente pode dizer, por mais que o Chico tenha tido uma carreira fantástica durante o governo Collor, depois do governo Figueiredo, entrando na democratização durante o governo Sarney, governo Collor e adiante, né? Não tem como a gente dissociar esse Chico Caruso do governo João Figueiredo. É indissociável. É quase como Ângelo Agostini e Pedro II, sabe? É quase como Belmonte e Getúlio Vargas. É muito impactante. É muito impactante. Nos anos 80, nós tivemos várias tentativas de personificação, de duelos, né, de nêmesis. Infelizmente, nenhuma foi muito pregnante na nossa memória. Acho que o termo é esse. Por exemplo, ninguém lembra do Sir Ney, que foi o personagem baseado no José Sarney, enquanto presidente, criado pelo Novaes para a Folha da Tarde. E lançou um álbum, na época, pouco depois, né, fantástico. As tirinhas são maravilhosas e ele transforma Brasília num reino, onde o Sarney é o rei, é o Sir Ney, que é o rei. E o traço do Sir Ney é baseado no traço do reizinho, que era uma tira clássica da Golden Age, que era uma tira muda com um reizinho atrapalhado e tal. E ele cria uma série, ele cria toda uma série de personagens icônicos baseados nos personagens políticos do Brasil. Paulo Caruso faz isso também com a Avenida Brasil, mas não com um ambiente medieval, não transformando num ambiente de fantasia medieval. Eu acho que o que fica genial aqui nas tirinhas do Sir Ney é exatamente essa preciosidade que é pegar, por exemplo, o Suplicy, transformar o Suplicy num cavaleiro tipo Dom Quixote. Um cavaleiro da triste figura. E transformar o Lula em Sancho Panza.
né? O cara que fala a verdade pro Dom Quixote do Suplicy. E por aí vai, né? Ele faz esses paralelos. Cara, é fantástico. É uma pena que Sarney, hoje, ninguém lembre mais. Esteja esquecido. Porque eu não lembro de ninguém fazendo do Sarney um personagem como o Belmonte fez do Getúlio. Como Pedro II foi um personagem recorrente do Agostini. Como o Figueiredo foi um personagem recorrente. Sim, é uma crítica muito mais sutil, muito mais inteligente, muito mais complexa ao mesmo tempo. Porque são tirinhas, são aventuras. Ele vai relatando aventuras. É genial. Sarney é genial. Genial. Infelizmente, a gente não lembra, mas é o melhor retrato do Sarney enquanto nêmesis de um cartunista que eu já vi. Eu não vi ninguém fazendo tão bem quanto o Novaes. Nós tivemos, na mesma época, o Angeli, olha só, o Angeli tentando fazer do Lula um nêmesis. Ele pegou dois, o Angeli pegou dois, o Lula e o Maluf, Paulo Maluf. Cara, o que tem de cartoon do Angeli esculhambando Maluf e Lula, chega a ter um livro só pro Lula. Um livrinho, um livretinho que eu tinha aqui só pro Lula. Mas o Sarney era o da vez, né? Sarney enquanto governador de São Paulo. E é triste, porque nesse momento do Angeli com o Sarney, o Angeli com o Maluf, é que eu percebi uma coisa, que graças a um depoimento, uma entrevista do Angeli para Playboy, que ele parou de fazer cartoon político, parou de fazer charge política. Charge, não cartoon. Parou de fazer charge política. Por quê? Porque ele encontrou o Maluf numa festa, numa recepção. E ele odiava o Maluf. Ódio muito pelo Maluf. E ele achava que ele estava fazendo com o Maluf o que todos esses caras fazem com esses seus nêmesis. E o Maluf vira-se para ele: gostaria de lhe agradecer. Eu queria falar com você, Angelique. Gosto muito do seu trabalho. Minha parede é uma pinacoteca com as suas charges. Eu adoro cada uma delas. Cada vez que você me desenha, você me funciona como meu publicitário. Cara, o Angeli entrou em depressão. Quer dizer que eu tô aqui para sacanear esse cara e ele tá se dando bem, ele tá invertendo o jogo. Sim. Que, como eu disse lá atrás, políticos são esse tipo de animal. Eles invertem o jogo. Eles conseguem fazer com que algo que é negativo se torne uma assinatura visual. O meu último exemplo, antes de fechar, terminar a nossa palestra de hoje, é o meu amigo Renato Aroeira. Chico Caruso é meu amigo também. É o meu amigo, tem quase a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, Renato Aroeira, e a sua impagável representação de Fernando Henrique. O Aru descobriu que o Fernando Henrique tinha uma característica física que ninguém tinha retratado antes. Ninguém tinha percebido antes. São os dentes desalinhados. Ele transformou os dentes do Fernando Henrique, da FHC, numa assinatura visual gráfica. E isso foi um negócio tão revolucionário, tão impactante, que um monte de cartunistas depois não conseguiu mais deixar de fazer isso. Se você olha para o Fernando Henrique, você não vê esses dentes, porque ele tem uma arcada que fica escondida. Ele não tem dentes protuberantes. Mas, quando ele fala, você percebe que alguns dentinhos saem. Gente, acontece isso com todo mundo. Mas com o FHC acontece mais. A partir daí, o Aroeira crucificou o FHC, transformou o FHC num vampiro e nunca mais o FHC conseguiu se livrar dessa pecha. Porque, como a gente pode ver aqui, com essas charges do Duque, do Jarará, é impossível você escapar disso. Impossível. Todo mundo agora, se você quer fazer o FHC reconhecível, você bota os dentinhos. Se não tiver dentinho, não é FHC. Porém, mais uma vez, FHC era um cara que pegou a escola Maluf e transcendeu. Ele vinha a público falar dos chargistas. Ele entendeu que havia uma retroalimentação.
ele entendeu que se ele estava sendo caricaturado, estava presente em charges, é porque ele tinha popularidade. E ao sacar isso, ele começou a usar as charges, a citar os chargistas, como o Maluf fazia, só que com mais classe, com maior savoir-faire. Tá? E isso é algo a se pensar, gente. Eu termino com essa reflexão. Afinal de contas, qual é o papel da charge? A charge reifica ou, como vem o nosso amigo Bakhtin falar, desconstrói ridicularizando? Será que, até que ponto vai a ridicularização, até que ponto a charge, o ataque, não ajuda na construção imagética? Esses políticos que a gente tanto odeia. E por isso eu digo, gente, que há uma relação simbiótica. E fica aqui, eu não tenho provas de que essa relação exista, mas fica aqui a pulga atrás da orelha para vocês. Afinal, criticar é melhor do que não falar nada? Certo? Então, algumas dicas de bibliografia para vocês. Um pouquinho de Hegel, um pouquinho de cultura e política do Schwarz. Mas, olhem, nós temos aqui, embasando esse conceito, a gente tem muito de Freud, a gente tem muito de Mikhail Bakhtin, a gente tem muito de um monte de teóricos do humor, tá? E do ridículo, do esdrúxulo. Eu vou parar aqui a apresentação e eu fico à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Muito que bem. Já rolou alguns comentários no chat e tal, mas eu tô vendo que tem gente já com a mão levantada, então eu vou passar a palavra já, para a gente já emendar nessas perguntas, tá? Pode falar, Ingrid. Excelente fala, Otávio. Estou aqui encantada e, assim, vai enriquecer pra caramba minhas aulas de história, porque a professora de história tem essa mania, a gente usa muitas charges, e agora eu vou saber falar para os alunos quando é charge, quando é cartoon, quando é caricatura, inclusive. Enfim, eu fiquei ouvindo a sua fala, né, principalmente agora no final, o questionamento que você colocou sobre, né, enfim, o papel, enfim, essa recepção desse trabalho, enfim. E aí eu fiquei me perguntando se atualmente, com essa mudança na dinâmica das redes sociais, na geração dos memes, né, nesse contexto de comunicação e humor que a gente está hoje em dia, se isso tem tido algum tipo de efeito sobre a prática dos chargistas, sobre, não sei que termo usar, né, mas sobre essa cultura da charge no Brasil e fora também, enfim, você tem tido algum tipo de reflexo? É uma resposta longa, daria outra apresentação, mas sim, tem um reflexo, e é um reflexo que se estende. Eu temo muito, sabe? Eu acho que houve uma banalização. Tem dois lados. Houve uma banalização. A cultura do meme não é a mesma coisa que a cultura da charge. Tá? Pode parecer que é, mas não é. A cultura do meme, ela tem um teor muito mais de pós-modernidade e de reaproveitamento de várias mídias e tal, que a charge não tem. A charge... Você pode fazer uma charge com teor memético, mas ela ainda tem um viés de construção artístico, de burilar, de introspecção, que o meme definitivamente não tem. O meme, ele é às vezes ele consegue profundidade, claro, mas ele geralmente tem a profundidade de um pires. Né? Ele tem o culto do imediatismo e tal. E ele está desconstruindo o poder do traço. Porque a grande força da charge é a identidade gráfica do chargista. É a assinatura gráfica do chargista. Coisa que o meme não tem. O meme não vê problema algum em pegar uma charge e eliminar um texto original e colocar outro. E desconstrói o objeto.
Né? Para a cultura memética, tudo é fonte, tudo é material para você recolher, catar e montar. Tudo é remontável. Né? Tudo é um brinquedinho Lego. Então, você usa foto, você usa filme, você usa musiquinha, né? Não tem essa de direito autoral, não tem essa... Você pode até dizer assim, pô, mas a charge também não é um abuso nesse sentido, já que ela utiliza a imagem de outras pessoas para fazer caricatura? Sim. Tanto é que, não, ao contrário do que reza a lenda, não existe caricaturista protegido por lei de liberdade de imprensa. Tá? Se um cara é caricaturado cismar de processar, ele vai processar. Usou minha imagem para me denegrir, para me ofender e tal, vai ganhar o processo. Não existe chargista que ganhe processo. Chargista, eu digo que é uma profissão suicida, sempre foi. Porque se você decidir, se o cara decidir te processar, ele vai levar. Vai ganhar. A lei não vai nunca, jamais ficar do lado do chargista. Então, a cultura do meme, ela primeiro banaliza o humor. Não, o meme geralmente não é, claro, há exceções, mas geralmente ele vai pelo humor mais fácil, mais rápido, de gargalhada e tal, né? Coisa meio videocassetada, uma coisa meio e tal. A charge, ela demanda uma racionalização. E isso me leva a uma outra questão, que era uma das minhas outras grandes dúvidas quando eu fiz a tese. Por que o chargista, culturalmente, é mais valorizado que o quadrinista? E é. O senso comum reza que o chargista é mais inteligente, que todo chargista é genial. Enquanto o quadrinista não é necessariamente genial. E aí eu digo que eu não concordo. E isso é um senso comum que os próprios quadrinistas têm. Os quadrinistas acham os chargistas mais geniais que eles. Eu digo, não, vocês estão loucos. São mídias diferentes e a genialidade de o outro não cumpre. Se você puser um chargista para fazer uma história em quadrinho, não necessariamente vai ser bom. Não vai saber. Mas a concisão da charge é genial. Não, peraí, um tweet é mais genial do que uma dissertação? Né? Então, há a cultura da genialidade na charge, que está sendo desconstruída por conta do meme. De repente, todo mundo pode fazer um meme. De repente, você não precisa ser um gênio para fazer um meme. Alguém aí consegue me dizer o nome de um grande fazedor de memes? Não tem, né? Meme não tem dono. Aí você me diz, diga o nome de um grande chargista. Nossa, o Chico Caruso, o Aruê, todo mundo lembra. Quem é que é o grande fazedor de meme? Nobody. E isso é um perigo. Isso vai matar a charge. Vai matar a charge. Já está matando. O espaço para ilustração editorial praticamente não existe hoje. A imprensa está se transformando, não diria que ela está morrendo, mas ela está se transformando. E a charge indo junto. Mas a charge vai se perder, porque a cultura do meme vai matá-la. É como eu vejo. Exato. É isso aí, Ingrid. A cultura do anonimato das redes sociais. Exatamente. Eu até lembrei que essas páginas de meme, elas não costumam ter o nome dos donos, os administradores. É só o nome da página e o selo, a marca d'água da página, né? A gente tem 2 pessoas inscritas para fazer pergunta. Por conta do nosso horário, eu acho que a gente pode ver a pergunta da Paula e do Tiago, e a gente pode encerrar, pode ser? Então, eu vou passar primeiro para a Paula, depois para o Tiago. Vou seguir a ordem alfabética, porque os 2 levantaram ao mesmo tempo. Tá bom. Então, sou eu primeiro, tá bom, vamos lá. Professor, você comentou que, apesar da inteligência, né, desses chargistas, alguns eram muito classistas, misóginos, racistas, enfim. E isso você sabe apenas a partir da biografia deles, ou eles também produziram charges que deixavam perceber esse lado escroto deles? Vou te dar um exemplo claro sobre o Ângelo Agostinho.
Claro. Vou tentar ser rápido, tá? Houve uma época em que o Pedro II, copiando dos Estados Unidos, quis botar uma malha ferroviária no Brasil inteiro. Um projeto genial. Inclusive, o Visconde de Mauá também queria. E, para isso, o Pedro II pensou o seguinte: eu vou fazer como os americanos fizeram, vou chamar chineses. Ele entrou em contato com a China, né, o governo chinês, e começou a negociar a vinda de trabalhadores chineses para cá. O Agostinho ficou uma fera. Ele fez uma página dupla, onde ele retratava um branco apolíneo, um negro apolíneo e um índio apolíneo. E ele dizia assim: quem tem essas 3 raças perfeitas não precisa da quarta. E aí ele botava um chinês todo raquítico e ele faz 2 páginas esculhambando os chineses, chamando de Oxins, né, Oxins, dizendo que eles eram... É até curioso isso, né, porque é exatamente o que se falava dos índios, né, antigamente também. Eram indolentes, não gostavam de trabalhar, preguiçosos, de má índole, ladrões, assassinos, que eles iriam conspurcar a natureza do brasileiro, tão bem formado. Responde a sua pergunta, Paulo? Super respondeu. Obrigada, professor. O Tiago, acho que ele vai botar a pergunta aqui no chat. Tá. Aí eu leio, tá, Tiago? Tudo bem. Tá, beleza. Pode botar aí que a gente lê. Desculpa, Maera, só para dizer que eu fiquei chocado quando eu li essa página do Agostinho, tá? Fiquei assim, caraca! Essas coisas, por mais que choquem, não me surpreendem, se a gente considerar tudo, né? Eu fiquei muito pensativa quando o professor falou que tem chargistas de direita, né? Isso, embora pareça óbvio, eu nunca pensei nisso. Para mim, sempre todos de esquerda. E eu sempre fico pensando, né, na tradição aí da França e das charges que eles fazem, sobretudo em relação aos muçulmanos, que eu fico assim chocada. Bom, mas enfim. Adorei, professor. Adorei, de verdade. Uma aulona. Que bom, Paulo. Fala aí, Thiago. Pergunta do Thiago. Na verdade, não é bem uma pergunta. Seria mais para você comentar mesmo sobre aquelas charges do Charlie Hebdo. Ai, não. Que originalmente, aqueles ataques terroristas. Tá, aquele caso polêmico. Tá, que é bem pegando a chave do que a Paula estava comentando, né? Teria limites em casos como esses. Cara, olha, o que eu acho e o que é certo são coisas que talvez não batam, tá? Vamos lá. Questão do Charlie Hebdo. Por que descambou em cima do Charlie Hebdo? Vamos lembrar, historicamente, que eu acho que as pessoas esqueceram certos detalhes. Tudo começou com uma série de charges de um jornal romeno, se eu não me engano, de direita, com um festival de charges anti-muçulmanas, retratando Maomé, todas elas feitas por chargistas de direita, tá? Lá, e que gerou ameaça de bombardeio. Ameaça de ataque terrorista naquele jornal lá, romeno. Tá? Eu já não lembro mais se era romeno, mas por ali. Né? Aí, meu Deus, os muçulmanos estão ameaçando a gente, malucos, loucos, os suicidas e tal, blá, blá, blá. E aí o Charlie Hebdo, como sempre faz com tudo, caiu de pau, comprou a briga. Aí você me pergunta, o Charlie Hebdo é de direita? Não. Charlie é de direita? Não. Nenhum deles era de direita. Mas, para eles, aquela situação, você chegar e ameaçar de morte um chargista, foi o cúmulo do absurdo. Então, eles caíram de pau. Mas eles caíram de pau, porque assim não dá, na lógica deles, você não pode ameaçar, não importa a sua cultura, você não pode ameaçar outra pessoa de morte. Aí o muçulmano pode dizer assim, você não pode, para mim, você não pode ameaçar a minha religião. Vai dentro da lógica dele, ele está certo. Então, são diferenças inconciliáveis. Não dá. O Charlie Hebdo fez aquilo que era óbvio que o Charlie Hebdo ia fazer, independente de viés político. Então, quando houve o atentado, né, no Charlie Hebdo, e mataram todo mundo lá dentro, foi aquele absurdo,
Gente, o Charlie Hebdo não parou. Não parou. Eles continuaram. Disse que questão de honra. Vamos continuar. E continuaram fazendo as mesmas coisas. Não vão nos calar. É algo a se pensar, não é? Eu não sei. Assim, todo mundo, na época, todo mundo, Jesus Charlie. Depois algumas pessoas começaram a, peraí, mas, pô, tô desconfortável com esse negócio de Jesus Charlie. Porque, porra, como assim Jesus Charlie? Os caras estão fazendo esse negócio aí que é ofensivo. Os outros têm direito, até que ponto? Então, aí começa essa coisa do limite. O limite é, você não pode fazer brincadeira com a religião do outro. Ok, então não faremos. Aí o outro também não pode matar você. Eu não sei. Aí se começa assim, então você não pode nada. Você está entendendo, Thiago? No meu ponto de vista, que não é o certo, não é o hegemônico, todo mundo... Existem teorias sobre o limite do humor, sim, e teorias muito bem embasadas sobre você ataca quem culturalmente, socialmente está num degrau abaixo de você, tenha cuidado, sinta a humanidade, tal, papapá, sim, mas, pô, se você começa a não... Todo mundo tem calo. Todo mundo tem calo. Tem um conto do Isaac Asimov que é assim, que é num futuro distópico, em que as obras de Shakespeare se resumem a uma frase. Hamlet ia ser encenado numa época do futuro distópico, mas não podia, porque as obras de Shakespeare todas estão proibidas, porque ofendem os judeus, ofendem o Mercador de Veneza ofende os judeus, Otelo ofende os negros, e por aí vai. Todas as obras de Shakespeare ofendem alguém. Aí, né, vamos fazer Hamlet que não ofende a ninguém. E chegaram à conclusão que, batendo linha por linha, era inviável de fazer Hamlet. Ficou só no ser ou não ser. E olha lá, não, ser ou não ser também não dá, porque você está ofendendo os nihilistas. Então, melhor não montar um Shakespeare. Melhor, sabe? Então, eu tenho muito receio. Muito receio. E por isso eu digo que a cultura do humor gráfico ela está descendo a ladeira, ela vai acabar. E aí eu fico também me perguntando, vai numa outra questão. Será que não é bom que ela acabe? Porque se não há charge, é sinal que não há o que atacar? E aí, Censura. gente... É censura, cara. Desculpa, Maia, Não, tudo bem. Pode finalizar o seu raciocínio. Eu sou contra a censura. Qualquer censura que seja. É aquela história do Minority Report. O problema do Minority Report não é os caras quererem acabar com o crime. É eles julgarem e condenarem um crime que ainda vai acontecer. E a censura leva a isso. Inadvertidamente. Indiscutivelmente. Eu ia falar, né, que com esta reflexão podemos encerrar a palestra e você falou e colocou outra reflexão em cima. Era isso que eu ia falar. Pessoal, queria agradecer muito a todo mundo que ficou conosco até aqui, agradecer mais uma vez ao Otávio pela fala de hoje e reforçar, né, que os certificados do evento estarão disponíveis em 60 dias e para o pessoal que está aqui de ouvinte, né, enfim, todo mundo, aliás. Continuamos a nossa programação, agora às 16 horas. E é isso, pessoal. Podemos encerrar por aqui hoje, então. Obrigada a todos. Prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Que isso, Ingrid, acho que pode encerrar já a chamada. A chamada não, a gravação.